Como está você? Eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, e nós estamos hoje, nessa manhã, finalizando as nossas breves devocionais sobre as perguntas restauradoras que Jesus Cristo fez aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. Nós conversamos sobre as lágrimas, conversamos sobre as preocupações, conversamos sobre as dúvidas que muitas vezes sobem às nossas cabeças, conversamos sobre incredulidade e fé, conversamos sobre sustento e cuidado. E nessa manhã queremos conversar um pouco sobre compromisso e confiança e segurança naquele que é o nosso Salvador. Essas devocionais fazem parte da quarta semana da ressurreição que nossa igreja tem realizado todos os anos. Hoje nós terminamos as devocionais, mas logo mais à noite nós teremos o culto com as 4 ironias da cruz. E depois, no sábado, uma vigília de oração o dia todo, o culto da ressurreição no domingo pela manhã e uma cantata da ressurreição no domingo à noite. Eu quero falar com os irmãos a respeito das perguntas que o Senhor Jesus Cristo fez para Pedro logo ali, um pouco antes da sua ascensão. Ele perguntou a Pedro se Pedro o amava. E aí, olhando para o texto de João, capítulo 21, do verso 15 até o verso 17, o texto diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Em seguida, o texto continua. Verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto ele marca profundamente a minha vida. Sempre que me sinto um fracassado ou que o fracasso e o desânimo me atacam, eu gosto de lê-lo e meditar nas suas palavras. Isso porque ele abre para mim, espero que também para você, a possibilidade de recomeçar, não recomeçar do zero, mas de onde eu caí, de onde você caiu, ou de onde nós paramos na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos ensina que Jesus não abandonou o seu teimoso amor por nós pecadores. Um pastor sul-africano chamado Festo Kivengeri escreveu um livro chamado Amor Ilimitado, e nesse pequeno livro ele chama o amor de Deus por nós por um amor obstinado, este obstinado amor de Deus por nós pecadores. Por obstinado, ele quer dizer um amor que não desiste nunca. Jesus não desistiu de Pedro porque Pedro o negou naquela noite por 3 vezes. E nessa manhã, nesse final de madrugada, o Senhor Jesus vem conversar com ele. E as perguntas que o Senhor Jesus Cristo faz a Pedro, assim como tinha feito para todos os outros, são perguntas, ou esta é uma pergunta restauradora. Então, o Senhor não desiste de nós. Pelo contrário, Jesus sempre nos visita nos nossos desertos, nas nossas desilusões, nas dificuldades da nossa caminhada, sempre para trazer novo alento e nos pastorear pelo caminho. Se você está cansado, desanimado, sentindo-se um péssimo cristão, esse texto, assim como ele sempre fala comigo, ele também é para você. Esse texto é para nós. João narra mais um novo encontro do Cristo ressuscitado com os seus apóstolos. No versículo 3, Pedro já havia dito: Vou pescar. Ele sabia que o Senhor Jesus os encontraria na Galileia. Ele já havia dito para que eles fossem para lá, porque esse era o desejo do Pai, e o Senhor Jesus disse que iria adiante deles para a Galileia.
E esse encontro então acontece às margens do mar da Galileia, acontece de madrugada e novamente, depois de 3 anos e meio, acontece depois de uma pescaria fracassada. E Jesus Cristo, como das outras vezes, ele chega de surpresa, ele chega sem ser notado. Não o reconheceram logo, parecia um estranho como da primeira vez. Se você recorda o versículo 7, ele deixa claro para nós que após o milagre da pesca, esses 7 discípulos o reconheceram. Foi João quem disse: é o Senhor. O milagre os despertou. Sabiam que só ele podia fazer como havia feito das outras vezes. João deixa claro aos seus leitores e também para nós que o propósito do seu evangelho estava assim cumprido. Os discípulos já podiam responder à pergunta: quem é Jesus? Ele é o Senhor, o Cristo. Jesus oferece uma ceia à beira-mar, mas ele queria mesmo era falar com Pedro, conversar com ele a respeito do que ele havia feito naquela noite de difícil que o Senhor Jesus havia passado. Pedro talvez ficasse perguntando para si mesmo: mas ele até agora não falou nada. E remoendo no seu fracasso, aguardava alguma coisa. Esse texto também ele serve para nos mostrar como nós vamos lidar com os nossos fracassos espirituais. Como você lida com os seus fracassos espirituais, com a sua falta de dedicação, com a sua falta de consagração, com as promessas que você faz para o Senhor Jesus, mas depois acaba não cumprindo como você prometeu? Assim o Senhor Jesus o convida para um café da manhã à beira-mar, à beira do lago da Galileia, e ele terá com Pedro uma conversa franca que também é restauradora e que depois da cruz e da ressurreição, como nós temos meditado durante toda essa semana, o Senhor Jesus vai atrás das suas ovelhas, dos seus discípulos, e os restaura e os traz novamente para a sua comunhão, para o cuidado do seu pastoreio. Ele oferece essa ceia, mas ele queria mesmo era conversar com Pedro. E aí ele faz 3 perguntas para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E a primeira pergunta foi apenas o prelúdio da mais importante: como estava Pedro? É muito possível que Pedro estivesse confuso, que Pedro estivesse se sentindo um fracasso. Eu penso ter sido este o resultado daquela negação tripla naquela noite em que Judas traíra Jesus, mas ele também e todos os outros também haviam traído o Senhor Jesus, se afastando dele. Na verdade, todos haviam traído o Senhor Jesus à sua própria maneira. Todos, assim como Pedro, haviam negado Jesus. Embora estivesse feliz pela ressurreição, havia esse trauma de ter negado a Cristo vergonhosamente naquela noite. Até agora o Senhor não tinha dito nada. E o silêncio pode, e muitas vezes é assim que acontece, o silêncio pode funcionar como um grande castigo. Então eu queria falar sobre essa conversa que o Senhor Jesus tem com Pedro a partir dessas 3 perguntas, que tem como objetivo claro no Evangelho de João falar de restauração, falar de renovação de compromisso com aquele que obstinadamente não deixa de nos amar e não nos abandona de forma alguma. E é isso que eu quero conversar com você, comigo, conosco, a respeito de, nessa semana da ressurreição, nesse final de semana da Páscoa, renovar o seu compromisso com o Senhor Jesus. E eu quero mostrar então 2 questões aqui no texto. Primeiro, o Senhor Jesus pergunta então a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Essa é a grande pergunta que nós sempre temos que responder. A primeira pergunta que o Senhor faz a Pedro, ela é assim: tu me amas mais do que estes? E ele mostra para nós que o nosso compromisso com Cristo sempre foi, sempre será um compromisso de amor. As perguntas de Jesus nos evangelhos após a sua ressurreição são perguntas restauradoras, são perguntas cruciais porque estabelecem mudanças, são perguntas pastorais que visam restaurar a segurança, a aceitação e o perdão de Deus das nossas vidas. Também
porque nos levam a pensar diferentemente do que pensávamos antes. Todos são questionados e convencidos pela revelação da ressurreição de que aquela morte que os seus olhos viram não era o fim. A ressurreição prometida ia acontecer e aconteceu. E foi assim que aconteceu. Para Maria Madalena, ele pergunta: por que choras? Se o motivo de suas lágrimas, a morte de Jesus e o suposto roubo de seu corpo não existem mais, para que chorar? Por que chorar? Aos discípulos no caminho de Emaús, que haviam colocado os verbos de sua esperança todos no passado, eles disseram: esperávamos, achávamos. Jesus pergunta: do que ides tratando pelo caminho? A resposta estiver o tempo todo nas Escrituras, e Jesus faz questão de mostrar, começando por Moisés, expondo a seu respeito. Aos discípulos assombrados e trancados numa casa em Jerusalém, Jesus aparece e pergunta: por que sobem dúvidas às suas cabeças? Sou eu mesmo quem está aqui, e ainda pediu o que comer para que tivessem segurança com respeito a isso. A Tomé perguntou 8 dias depois: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Como pastor, você observou e observa de novo, Jesus Cristo vai buscando, encontrando uma a uma das suas ovelhas e vai restaurando cada uma delas ao seu redil, ao seu cuidado pastoral. Mas ainda faltava Pedro. Então Jesus experimenta a Pedro: tu me ama mais do que estes outros? E o que são estes outros? Estes é uma expressão neutra no texto original grego, que tanto pode estar se referindo aos peixes que ele pescaram, e como na gravura que está aí do nosso lado, Jesus estaria mostrando com a mão estes peixes aqui na rede, mas também estes pode se referir aos discípulos. E aí nós nos lembramos que naquela noite da ceia, a noite da traição, quando o Senhor Jesus disse que Pedro iria traí-lo, e Pedro disse: eu jamais o trairei, ainda que todos os outros o façam, eu jamais. Então Pedro traiu Jesus, assim como todos os outros traíram Jesus. E aí Jesus pergunta: você me ama mais do que estes outros discípulos me amam? Essa é uma pergunta crucial para nós. A quem nós amamos mais? O nosso trabalho, os nossos peixes? As pessoas com as quais nós nos comparamos na nossa fé e que quando fracassamos nós não temos nem o que fazer porque fracassamos juntamente com eles? Então o Senhor Jesus não quer saber se é mais do que esse ou se é mais do que aquele. O Senhor Jesus não está interessado na comparação. O que ele quer saber mesmo, e por isso ele reforçará a pergunta sem acrescentar esta última frase: tu me amas? Tu me amas? Pedro tem de responder. E nós também. Pedro errou negando a Jesus. E Pedro ouvira Jesus dizer que quem o negasse diante dos homens, também ele o negaria diante do Pai. Pedro fora avisado naquela noite mesmo que o negaria. E Jesus, Pedro não ouviu, Pedro não prestou atenção. Ele disse, batendo no peito: eu não negarei, Senhor. Mas a noite passou e Pedro negou uma, duas, Pedro negou 3 vezes. Pedro foi arrogante naquela noite. Em Marcos 14, 29, registra as suas palavras: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Em João 13, 37, ele é enfático e corajoso: por ti darei a própria vida, Senhor. Mas depois de tudo isso, Pedro negou 3 vezes numa única noite, próximo dessa palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, Pedro é muito semelhante a nós. Ele é como nós: prometemos e depois negamos. Falamos e depois traímos a nós mesmos com os nossos atos. Contamos as nossas vitórias em nossos cânticos e negamos Jesus em nossas ações. Nossos compromissos não duram nem um dia para o outro. Naquela mesma noite, sendo colocado sob pressão, o testemunho cristão de Pedro fracassou igualzinho ao nosso. É claro que Pedro se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente depois que ele fracassou no seu compromisso, porque tinha sido avisado. É exatamente por isso que Jesus pergunta por 3 vezes a mesma pergunta, porque Pedro havia negado 3 vezes
Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O texto mostra que o nosso compromisso sempre é baseado no amor. Amor é muito mais que atitude, é muito mais uma atitude do que um sentimento. Nosso amor sempre é resposta ao amor de Deus, aquele amor que nos amou primeiro, foi até a cruz e nos conquistou. O Senhor quer uma confirmação de Pedro e de todos nós. A resposta de Pedro é rápida e clara, porém não é mais uma resposta apressada, como foi naquela noite. Ela foi amadurecida pela experiência da queda, do arrependimento, da confissão verdadeira e do seu choro. A sua resposta é sim. Pedro havia aprendido a lição. Ele não responde sim, eu te amo mais do que estes. Ele só responde sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não se compara mais com os outros, julgando-os inferiores. Pedro agora olha para si mesmo como um no meio dos outros, não mais um sobre os outros, acima dos outros, melhor do que os outros. Ele não é mais nem maior, nem menor. Ele é um no meio dos outros. Ele é um junto com os outros. Ele é igual. Ele é um servo no meio de servos. É assim que nós temos que olhar para nós mesmos. Pedro sabe que não é o melhor. Ele aprendeu. Então eu fico me perguntando, quanto o amor de Jesus precisa tocar o meu, o seu, o nosso coração para que possamos responder essa pergunta que ele nos faz, irmãos. Renovemos o nosso compromisso de amor com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta continua: Pedro, tu me amas? E a resposta do Senhor Jesus, quando Pedro diz sim, tu sabes que eu te amo, é: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, versículo 15 e versículo 17. O nosso compromisso com o Senhor Jesus, então, em segundo lugar, além de ser um compromisso de amor, é um compromisso de serviço, de trabalho. Quando o amor de Deus toma conta de nós, ele desemboca em serviço consagrado aos outros por amor de Deus, porque Jesus delega a sua autoridade a nós. Uma pergunta pode ser levantada aqui: como oferecer nosso amor em serviço a Jesus? Existe o problema da presença física do Senhor Jesus. Achamos que seria muito mais fácil se ele estivesse aqui conosco fisicamente, mas ele diz que é diferente. Em Mateus 26, 31 a 46, ele deixa claro que quem fizer a qualquer dos seus pequeninos fará para ele. Fazer aos outros é fazer para ele. Quando partimos o pão com os irmãos, estamos repartindo com o próprio Senhor Jesus. E aí o texto mostra para nós que pastorear não é só para pastor, é para todo aquele, toda aquela que tem um compromisso de amor com o Senhor Jesus. Porque pastorear é cuidar das outras ovelhas. Todos nós devemos cuidar uns dos outros como ovelhas do Senhor Jesus. E eu conheço muita ovelha que é muito mais pastor do que o próprio pastor, que cuida dos outros, que se interessa, que vai visitar, que telefona, que liga, que manda mensagem, que mostra o seu interesse, o seu cuidado, o seu amor. Creio sinceramente. Pastoreamos uns aos outros quando servimos com os nossos dons, talentos e os nossos bens. Quando manifestamos comunhão eficiente, conforme está escrito em Filemão, versículo 6. Quando partimos o nosso pão voluntariamente, não o pão da ceia, mas o pão do nosso sustento diário, do nosso salário, da nossa casa. Quando e enquanto amarmos uns aos outros, as pessoas saberão que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou isso na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, versículo 21. E ao fazê-lo para os outros e com os outros, as outras pessoas que não conhecem Jesus perceberão a sua presença em nosso meio, saberão que ele está no nosso meio. Apacentar é cuidar do rebanho, proteger e curar suas feridas, gastar seu tempo com elas. Quando uma igreja atravessa dificuldades, alguém precisa ficar e não fugir para cuidar dos feridos. Isso é amar a Jesus. Mudar de igreja como se muda de roupa suja, quer seja atraído por uma novidade ou traído por uma falsa amizade, não é ter compromisso sério com o Senhor Jesus. Renove o seu compromisso de serviço com o Senhor Jesus.
Então, depois de perguntar para Pedro 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas, e Pedro responder: sim, tu sabes que eu te amo. E quando o Senhor Jesus pergunta pela terceira vez, e Pedro fica triste, então ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor Jesus então diz: vem e segue-me. Versículo 18 e versículo 19. O nosso compromisso com Cristo é um compromisso de discipulado. É quando nós fracassamos na nossa fé e diante de nós mesmos, que percebemos que ainda temos muito que aprender, que ser cristão, que ser cristã não é brincadeira, mas é algo muito mais sério e tremendamente difícil. Mas também é quando fracassamos diante de nós mesmos que percebemos o calor das mãos do nosso verdadeiro pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se do que você fez e recomece, continua, não desista, eu acredito em você. O Senhor é aquele que cuida de nós, como alguém cuida carinhosamente de uma flor que está debilitada no seu jardim, até que ela seja renovada, robusteça e floresça outra vez. Ser discípulo é estar disposto a sofrer por ele, sofrer com ele, aprender com ele e vê-lo atuar, transformar as vidas, restaurar as pessoas e nos usar nesse processo, transformar a vida de outros através do nosso serviço, da nossa consagração e do nosso amor por Ele. Jesus quer que continuemos. As lágrimas são por nossa conta, porque Ele está preparando um grande finale. Ele está preparando um grande final para a sua igreja e para os seus discípulos. Em João 11, 7 e 8, ele chama os discípulos a voltarem com ele para a Judéia ao ouvir a notícia da morte de Lázaro. Lá eles poderiam morrer, pois os judeus haviam tentado apedrejar Jesus da última vez que ele estivera lá. Tomé pondera com os demais a necessidade de continuar seguindo Jesus e não desistir. E uma especulação interessante que poderíamos fazer é: e se eles não fossem? O que aconteceria? O que deixaria de acontecer? Possivelmente, eles não veriam o milagre da ressurreição de Lázaro. Não teriam visto e vivido a semana da crucificação, nem teriam presenciado os eventos da ressurreição e da salvação. Eles teriam perdido Jesus de vista. Eles não teriam crido até o final. Então Jesus diz para Pedro: se você me ama e se você está disposto a cuidar das minhas ovelhas, segue-me. O Senhor Jesus diz para Pedro a mesma palavra que ele havia dito 3 anos antes, quando chamou a Pedro pela primeira vez. Ao ouvir essa expressão, Pedro ouviu o eco de 3 anos antes. Jesus lhe faz o mesmo chamado que tinha feito no princípio. A memória de Pedro o leva ao passado instantaneamente, àquela mesma praia, depois de um milagre semelhante. Jesus deixa claro que as circunstâncias podem ter mudado, mas o chamado não. Ele continua o mesmo. O mesmo som ecoa nos seus ouvidos. Pedro está restaurado. Jesus lhe diz: siga-me como um discípulo. Jesus repete o mesmo chamado que ele havia dito lá no capítulo 1, versículo 43. Eu te farei pescador de homens, não pescador de peixes. Há momentos, irmãos, em nossa vida que o que nos sustenta não é a nossa boa teologia, a companhia dos irmãos da igreja ou a visita ou o telefonema do irmão mais querido. O que nos sustenta é esse chamado que nós ouvimos o Senhor falar ao nosso ouvido quando Ele nos converteu, perdoando os nossos pecados, e nós respondemos: sim, eu te seguirei. Não é o chamado para um ministério pastoral, mas é o chamado para andar com Jesus, para ser de Jesus, para viver a eternidade com Jesus. É no compromisso continuado que está o ganho das bênçãos, não na entrega ao fracasso. A bênção é para quem se envolve e se aproxima de Jesus. A bênção é para quem não desiste e se afasta. A bênção não é para quem, decepcionado consigo mesmo e com os outros, deixa de andar com Jesus. Ele nos chama para que insistamos e não nos afastemos, pois Ele não desistiu de nos amar. Ele pratica conosco o obstinado amor de Deus.
Nos versos 18 e 19, Jesus revela antecipadamente que como Pedro iria morrer e assim glorificar o nome de Jesus. Jesus lhe conta como ele o glorificará, tanto com a sua vida como com a sua morte. E a igreja precisa se acostumar com a ideia da morte, especificamente a morte de Cristo, o nosso testemunho e depois a ressurreição. E assim, a palavra de Deus diz que quem por causa do evangelho perder a própria vida, a terá encontrado. Quem perder a vida por causa de Jesus e do seu evangelho, Marcos capítulo 8, verso 34 a 35, o encontrará. Por isso, então, renove o seu compromisso de discipulado com Jesus. Nessa Páscoa, nesse dia da ressurreição, renove o seu compromisso de amor com Jesus. Responda a pergunta: tu me amas? Você pode dizer: tu sabes que eu te amo? Renove o seu compromisso de serviço. Resolva participar do cuidado das ovelhas. E renove o seu compromisso de discípulo. Continue aprendendo com Jesus. Continue aprendendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, reavalie os seus propósitos e as suas motivações. Nós não precisamos murchar e morrer depois que pecamos, nós precisamos ir conversar com Jesus. Ame Jesus Cristo. Cuide das ovelhas que são de Jesus Cristo. Continue seguindo e aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. E eu queria terminar lendo uma canção da década dos anos de 1970, composta pelo reverendo Aristeu Pires Júnior, uma canção muito curtinha, e quando ele diz assim: olha, sobe ao monte, lembra que ali teu mestre morreu, solta a tua rede, vê de perto quanto sofreu, que deu sua vida e por suas feridas perdão te deu, um amor mais forte ainda que a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde ele vai, entrega o teu caminho às mãos do Pai. Feliz dia da ressurreição. Deus te abençoe.